Saudações, internauta, mais um vídeo aqui, como que você está por aí? Bom, aqui estou dando seguimento a uma série de vídeos onde comento sobre a tradução Almeida Revista Corrigida e falo um pouquinho sobre como essa tradução, isso se aplica às vezes para a ACF, para outras traduções um pouco mais antigas também, para traduções que trazem uma leitura um pouco mais literal do texto, né? Como essas traduções, elas dificultam um pouco a vida do leitor, né? Que alguém comentou uma vez no vídeo, você é só usar um dicionário, né? Que a preguiça também seria um pecado, né? Segundo o internauta. Só que, imagine um dicionário para cada pessoa. Você compra uma Bíblia e vai um dicionário junto. Vou comprar um dicionário junto também. Isso faz algum sentido? Não. Isso não faz o menor sentido. Claro que alguém que quer aprender, ele não vai colocar barreira. Eu não vou entender esse texto porque a minha tradução aqui colocou de um jeito esquisito isso aqui, né? Você não vai colocar essa barreira aí para colocar como uma justificativa de você não ter entendido. O texto de hoje que a gente vai estar trabalhando é exatamente Colossenses capítulo 2, versículo 3, que você pode estar lendo aí agora, vai estar aparecendo para você, que diz exatamente. Eu vou ler até do 2 para ficar um pouquinho mais contextualizado, mas o foco é no 3, apenas falar de uma palavra aqui. Bom, nós temos exatamente o texto assim, versículo 2 e 2, né? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu quero focar exatamente somente na parte do tesouro, né? Aliás, a palavra tesouro você entende mais ou menos o que é, no filme de pirata, todos esses filmes antigos. Isso aí não é algo que você vai desconhecer, você vai pegar exatamente qualquer ideia. O problema mais é na tradução de ciência, né? Quando você pega aí a ciência, quais são as palavras que estão aqui nesse texto para se referir à sabedoria, como está na corrigida, sabedoria e ciência. Você tem a palavra ali, a palavra Sofia, né? E você tem a palavra gnosis, né? Gnosis, exatamente essas duas palavras que vão trazer a ideia de tesouro de sabedoria e ciência. A questão é que quando um leitor do século XXI, um leitor atual, um leitor já que vive aqui dentro do processo científico, da ideia científica, em que todos os conhecimentos são pesados dentro do conhecimento científico, mesmo você tendo aqueles 5 tipos de conhecimentos, 5 formas que você pode aprender a realidade, né, que você pode interagir com a realidade, por exemplo, vou citar alguns, o conhecimento filosófico aqui, necessariamente não é um conhecimento científico, é outra forma de conhecer, conhecimento teológico, o conhecimento do senso comum e por aí vai, e você tem o maior de todos, né, o conhecimento científico. Por que é o maior de todos? Porque é aquele que mais entrega coisas visíveis. Por exemplo, estamos falando aqui numa tecnologia, gravando aqui no equipamento, tem microfone, tem iluminação, tem tudo. Isso é produto não do conhecimento filosófico, né? Talvez tenha um pitaco ali, uma contribuição filosófica para alguma questão, pelo menos para se perguntar, né? Porque o que poderia fazer, né? Como que eu poderia construir alguma coisa que fizesse isso? Mas, em geral, você atribui essa produção ao conhecimento científico. Assim, o conhecimento científico, mesmo sendo um desses conhecimentos que a gente tem, esses 4, 5 grandes conhecimentos, forma de conhecer, ele é o conhecimento que vai aferir todos os demais conhecimentos hoje, né, ou dar palpite sobre todos eles, porque isso, pelo menos no senso comum, funciona assim. Quando você observa alguma coisa, você diz assim, Deus não existe, porque a ciência não prova a existência de Deus. Ou seja, você pega uma coisa que não está no escopo da ciência e você vai tentar provar através do conhecimento científico, porque no senso comum, na cabeça de todo mundo, e é assim que a gente percebe, né, o conhecimento científico é o conhecimento absurdo, aquele que é o balizador de tudo. Ou qualquer coisa que a gente escreva, que a gente queira estar dentro dessa ideia mais acadêmica e tal, alguém pergunta assim, mas tem que estar dentro, isso aí está dentro das normas acadêmicas, científicas e tal, porque o conhecimento científico exatamente faz isso. Quando um leitor ele pega esse texto de Colossenses, e esse aqui eu peguei aqui, porque ele tive que ler toda essa carta me procurando algumas informações nesse sentido, aqui da série do vídeo, né? Assim como peguei vários outros versículos que vou estar trabalhando depois. Quando uma pessoa desse século aqui, uma pessoa contemporânea a nossa aqui, nós, por exemplo, vamos pegar o texto e ver que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, né, todos os tesouros do conhecimento e ciência, ou de sabedoria e ciência. O sujeito, às vezes, ele não vai ter aquela capacidade ou aquela disposição de pensar assim, mas o que seria conhecimento, o que seria ciência aqui?
Então o sujeito vai sair repetindo, a Bíblia já fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência, a ciência não pode saber nada que a Bíblia já não tenha dito. Esse tipo de narrativa que a gente ouve muito, né? Então isso é uma tradução nesse sentido, vai levar você, assim, a maioria dos leitores, vai levar a maioria dos leitores para esse entendimento de que o que o texto está falando é necessariamente essa ciência que nós conhecemos hoje a partir do século XVI e XVII, né? Essa chamada ciência moderna. Então, se você pegar outras bíblias ali, por exemplo, a NVI, ela vai traduzir, em vez de ciência, colocar conhecimento. Então, os tesouros de sabedoria e os tesouros também de conhecimento. Claro, esses tesouros de conhecimento, eles podem estar envolvidos em alguma coisa da ciência que nós temos hoje? Pode ter, mas o certo é que a Bíblia não está se referindo diretamente a essa ciência moderna que nós conhecemos hoje. Né? Isso aí é uma coisa bem clara, isso aí, essa ciência para nascer, ela teve aqui uma discussão enorme ali, a criação de método, debate e tal, e infinitas tentativas, né? Também infinitas contribuições de várias áreas ali para você chegar nesse nível científico que nós temos hoje. Então, supor que ao ser traduzido aqui como ciência, o autor está querendo dizer exatamente falar dessa ciência moderna que nós temos hoje, isso aí é um erro gravíssimo, né? Pelo menos no meu entendimento. Sou cristão, né? Cristão raiz, como se diz, acredito na Bíblia piamente, porém essa narrativa de que a Bíblia fala dessa ciência moderna, ela pode citar aspecto que a ciência descobriu, que a ciência falou depois, ok, é outra coisa. Agora que a Bíblia faz citações de ciência, e aí você tem outros textos que vão dizer que, falsa ciência, tal, também nessa tradução aqui, que leva o leitor a concluir que a Bíblia está falando dessa ciência que nós conhecemos hoje. Ela pode estar falando, repito, do conhecimento, mas não necessariamente da ciência, né? Uma vez que a ciência, ela já é produto já do século XVI, mesmo você tendo a ciência, o nascimento do pensamento científico, nascendo lá com os pré-socráticos, os gregos, pegando aqui desse lado daquilo que nós, do fundamento do Ocidente, né? Mas então, entretanto, todavia, mesmo você tendo isso aí, claramente a Bíblia não fala de ciência. Né? Claramente a Bíblia não, quando ela cita a palavra ciência, melhor dizendo, ela não está se referindo àquela ciência que nós conhecemos atualmente. Né? Então essa tradução, você colocando conhecimento, você deixa a margem para alguém pensar, isso aqui pode ser a ciência, tá? Beleza. E você colocando ciência na tradução, e aqui não é um vídeo de tradução errada, esse tipo de coisa, essa tradução está errada, não. São traduções que, por serem antigas, né, por serem às vezes mais próximo do literal, mas sim, elas tendem a confundir um pouco mais o leitor, tornar a vida do leitor um pouco mais difícil. Então, nesse sentido, a Bíblia, repito, não fala dessa ciência moderna. Apesar de que a Bíblia pode falar de aspecto que essa ciência moderna descobriu, que ela já colocou ali e tal, apresentou, trouxe como verdade, enfim, que aí são outros 500. Não estou dizendo que a Bíblia não fale de alguma coisa que a ciência hoje descobriu e afirmou, não. Estou falando que o termo ciência em si, a palavra ciência, ela não designa na Bíblia exatamente aquilo que designa hoje para nós a palavra ciência, tá? Então, basicamente isso o que eu queria trazer para vocês, que essas traduções antigas, elas terminam aqui confundindo um pouco o leitor, trazendo uma dificuldade aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você concorda ou não concorda, comenta aqui também. A gente vai conversando aí nos comentários aí, se você concorda, gostou dessa análise, não gostou. Se você é daqueles que pensam que essa palavra realmente se refere até anacronicamente à ciência moderna, essa ciência chamada moderna, né? Que hoje você tem a ciência pós-moderna. Na ciência moderna você tem um foco ali na explicação do todo através das partes, e hoje você não está mais necessariamente nessa ciência chamada moderna, né? Mas você está na ciência pós-moderna. E aí, basicamente, é isso, né? Que tem a ciência moderna e a ciência pós-moderna já têm características diferentes entre si. Imagine aquilo que a Bíblia chamou lá atrás de ciência há 2000 anos, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer coisa, concorda ou não concorda, deixe um comentário aí. Se você chegou até aqui, digita aí nos comentários a palavra ciência, que eu vou entender que você passou. Chegou até nesse minuto aqui, o minuto 9. E é isso aí. Valeu, fui.